Olá pessoal, meu nome é Guilherme Barros da Luz e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês um novo vídeo da série Astrologia Cabalística, a sombra de cada signo, a Tikkun ou a correção de cada signo, para nos auxiliar nessa caminhada espiritual, na nossa evolução pessoal. E hoje a energia é do signo de Libra, que é a energia de ar, e a energia interna do signo em si é água. Então a gente está trabalhando aqui com a balança do zodíaco e esse é o símbolo de Libra. Se você tiver aí no teu mapa ascendente, Sol, Lua ou muitos aspectos também em Libra ou conhece alguém, vocês podem compartilhar com essa pessoa, mas isso vai servir também especificamente para vocês. Ou até mesmo, né, algumas sombras ou algumas características a corrigir, não necessariamente tenham que ser só do signo, mas a gente pode ter essas características também e esse vídeo então pode te auxiliar nesse processo justamente de transcendência dessas características. Lembrando sempre que não tem nenhum caráter de julgamento, de apontar dedo, tudo aqui tem a mais positiva intenção para que cada um reflita sobre as suas questões, não saia julgando ou apontando o dedo dos outros, e sim que possa fazer a própria transformação, a integração da sombra e colocar a luz dentro dessas questões que às vezes estão escondidas e que para muitos em si, né, não são tão conscientes, então servem para colocar um pouco de luz. E nesse caso hoje a gente vai estar falando de Libra, onde o símbolo de Libra é a balança. E a balança é algo equilibrado. Então Libra está sempre procurando o perfeito equilíbrio nas coisas, né? E é muito difícil de encontrar esse perfeito equilíbrio, o perfeito equilíbrio nas relações, o perfeito equilíbrio no trabalho, o perfeito equilíbrio em pontos de vistas, nas discussões, né? Apesar do que librianos geralmente não são os mais adeptos a discussões, porque eles gostam muito da paz e vem para trazer também essa consciência de paz para a humanidade. Não é à toa que Gandhi era libriano, John Lennon era libriano, com aquela bela música Imagine, né? Imagine tudo isso, e traz também, de certa forma, uma outra característica da sombra de librianos, que é, às vezes, viver num mundo da fantasia, de viver num mundo de conto de fadas, né? E às vezes não entra em contato um pouco mais com a realidade, com a vida que está acontecendo e também com a imperfeição da vida. Tu imagina, contribui um pouco, o regente de Libra é Vênus, e Vênus está ligada à beleza, está ligada ao amor. Se essas características não estão direcionadas a uma transformação espiritual, elas acabam sendo utilizadas como um tiro no pé. Então vai sempre buscar a beleza, então tem aquela espelho, espelho meu. E aí está sempre se importando com a estética, e às vezes a estética é mais importante do que a própria caminhada espiritual. Isso não quer dizer que a gente tenha que negar as belezas do mundo, né? Mas ver essas belezas do mundo com outros olhos, não simplesmente para, digamos assim, trazer um valor pessoal, que é algo que tem muita dificuldade Libra. Libra tem muita dificuldade com relação aos seus próprios valores, o seu amor próprio, a sua autoestima. Então ela está sempre buscando nos relacionamentos ser amada, né? Ser acolhida, que as pessoas gostem dela, tá? Acho que a palavra melhor que eu estava procurando, não estava achando, é aprovação. Elas buscam aprovação inconscientemente dos outros. E aí vem um grande problema, porque às vezes elas se modificam, é como se fosse um camaleão, dependendo da situação que tá, ela vai estar se adaptando àquela situação e concordando, e até mesmo fazendo tudo o que aquelas pessoas estão fazendo, e às vezes deixando de lado seus próprios valores. E aí isso vai gerando também muitas dúvidas dentro da cabeça, e aqui vem um dos maiores desafios de Libra, que é dúvida na cabeça, decidir, né? E ao mesmo tempo criar o próprio núcleo, tomar as suas próprias decisões, porque tem muito medo de errar. Librianos e librianas têm medo de errar, é um horror, né? E é aprender justamente que ela vai ter o seu próprio valor acertando ou errando, vai ter o valor pessoal se as pessoas aprovarem ela ou não.
E isso fica muito difícil, né? Deve despender muita energia tentando agradar as outras pessoas. E isso é bem, bem complicado, né? Então precisa direcionar muito energia de fortalecer o seu eixo, de construir os seus valores. Isso é um dos aspectos, já é um aspecto bem complicado, difícil de corrigir, mas é muito possível, ninguém é colocado num desafio que não possa superar. Né? E librianas precisam se conectar com a luz porque eles vêm para ser canal de paz, canal de amor, né? E vibram nesse amor e nessa paz. Agora, no entanto, precisa sentir como um canal dessa luz e até mesmo perceber essa luz e esse amor dentro de si e consigo. E nesse sentido, conviver com os seus próprios erros, se dar a oportunidade de errar e até mesmo construir um núcleo pessoal, um núcleo das próprias decisões e não simplesmente esperando a aprovação dos outros. E ó, imagina, tem mais um outro ponto, gera ainda um sentimento também de culpa, quando, por exemplo, não agrada as pessoas, ou quando acha que as pessoas não estão pensando a coisa correta dela, elas acabam gerando um sentimento de culpa interna e até mesmo não sabem o que fazer com relação a isso. Uma outra característica com relação à sombra de Libra diz respeito a uma dificuldade de ficar sozinha. Para muitas delas são muito sociáveis, né? Os outros são muito importantes e aí, complementando o que eu falei antes, acaba confundindo o que é meu e o que é do outro, né? Então precisa trabalhar nesse sentido. Mas tem uma característica muito interessante, muitos deles, por valorizar a beleza, etc., tem aquela síndrome do ter que elogiar tudo, então tá sempre elogiando, ai que coisinha linda, ai que maravilhoso, ai como tu é magnífica, ou algo assim, e maioria das vezes não tá com um sentimento, não tá com algo genuíno dentro ali do elogio, apesar de achar que tá, né? E as pessoas, elas acabam sentindo, e algumas acabam rotulando, de forma errada ou não, como uma pessoa falsa, sabe? Como uma pessoa que não está sendo verdadeira. Mas é simplesmente uma característica de elogiar. Acho que talvez também porque goste de ser elogiada, né? Goste de estar bonita e gosta de se vestir, e gosta de se arrumar. Então precisa trabalhar nesse sentido de se conectar com as emoções internas, e uma das dificuldades dos signos de ar é justamente isso, se conectar um pouco com as emoções, conectar com o seu próprio coração, conectar com as emoções, né, para poder expressar um sentimento de genuíno e ao mesmo tempo, né, para parar de querer agradar todo mundo. E aí elas acabam se tentando agradar todo mundo, né, elas acabam se perdendo um pouco de si. E aqui também tem uma outra característica que é medo da mudança. Às vezes, libriano tem muito medo da mudança, sabe? E trazendo a dúvida ainda, é difícil de escolher um caminho, ou até mesmo às vezes é difícil de se apegar a algo de muito tempo atrás. Então não pode ter medo de sacudir o barco, vamos dizer, sair do equilíbrio, porque tem medo justamente e tem dúvidas porque não quer sair do equilíbrio, e esse equilíbrio perfeito não existe. Né? A gente está na Terra, como eu falo, e muitos dos grandes sabem, a Terra é o lugar da imperfeição. Isso não quer dizer que a gente não tenha que se conectar com a luz e caminhar em direção a uma perfeição divina, mas isso não quer dizer que todos os atos vão ser perfeitos, porque ninguém na Terra e ninguém na vida que está como humano é perfeito. Isso é a maior ilusão que é criada. E às vezes até projetam em grandes sábios, em grandes mestres, grandes gurus, grandes professores, né, essa perfeição, e não são nem isso que eles vendem, não são nem isso que eles trazem. Eu gosto muito do que tanto Paramahansa Yogananda falava, como Paramahansa falava, santo é um pecador que nunca desistiu, ou como os cabalistas falam, um santo peca pelo menos 5 vezes por dia, trazendo mesmo como a gente está como humano, a gente vai errar e a gente tem que se permitir errar. A questão é justamente transformar esse erro, e a gente está aqui justamente para manifestar a nossa integridade, manifestar quem a gente realmente é e transformar esses erros, né? Abrirmos para sermos canais, deixar que a luz
flua através da gente, né? Então essas são algumas das características dos signos de ar, que a gente falou um pouco, né? Mas especificamente do signo de Libra. Então, se tu achares que alguém pode se beneficiar com essas informações, por favor, compartilha com eles também. Se vocês quiserem seguir recebendo os próximos signos, as sombras de Ticum dos próximos signos, tu pode curtir aí o canal e também ligar ali as notificações para te avisar toda vez que tem um novo canal, um novo vídeo no canal. Eu agradeço a compreensão de todos, gostaria de lembrar mais uma vez que não tem caráter de julgamento nenhum. Isso aqui é para auxiliar cada ser humano nas suas relações, na sua vida, com a possibilidade de a gente vibrar no amor mais profundo, de a gente vibrar na nossa essência de confiança e de amor por todas as nossas imperfeições e uma confiança que é essa luz que nos anima e que é essa luz infinita que faz tudo, a gente só precisa abrir o caminho. E ao mesmo tempo sabendo que também a gente, apesar de estar tudo certo e ter que abrir o caminho, a gente tem muito o que fazer, a gente também tem que trabalhar na nossa correção pessoal e que cada um possa fazer isso diariamente nas suas relações e no seu dia a dia. Eu agradeço a todos pela atenção, desejo uma boa semana e tudo de bom.